Pessoal, vamos iniciar a nossa aula número 28 de Assembly para Linux 32 bits. Primeira ação, abrir o VS Code e copiar o conteúdo da aula anterior, do último arquivo da aula anterior, para um novo arquivo, ok? Então nós vamos criar o aula 28.asm, ok? E aí colamos aquele conteúdo. Fechamos o Explorer, fechamos o arquivo da aula anterior e vamos iniciar então a nossa jornada de hoje. Muito bem. Vamos começar. Vamos tirar essa linha aqui, que já não é mais necessária. Aqui nessa linha, a gente poderia colocar aqui número de caracteres, né? Porque o EDX vai servir para isso. Vai ser um contador de caracteres de cada string, de cada argumento, ok? Bom, uma outra forma comum e mais simples, né, de colocar zero em um registrador é aplicar a instrução shor edx dá na mesma. Assim como aqui no status, né, a gente coloca zero em ebx. Aí a gente pode fazer assim, ó, shor ebx. Isso é só uma observação, não se preocupa agora, foi apenas uma alternativa aqui. Por falar de alternativas, nós utilizamos a seguinte estratégia: não alterar o registrador ECX. Né? A gente alterou o EDX, né? Mas esse ECX ficou constante. Né? Eu vejo que ele não é incrementado. Então, ECX sempre vai ter o conteúdo de ESP mais 8, né? Que é o endereço lá do primeiro argumento. Muito bem. Deixa eu reescrever esse comentário de uma forma talvez mais simples. E aqui a gente poderia fazer assim, olha. Pronto. E, lembra, eu disse que a estratégia foi manter esse X fixo. Né? Para que esse X variasse, uma alternativa seria guardar esse valor inicial na pilha, né? Através de push, e depois recuperar através de pop. Ou então mover o conteúdo dele para um outro registrador de uso geral também, o ESI, e depois fazer o inverso, né? Recuperar. Mas até agora a ideia é não mudar o conteúdo desse X. Ok. Primeira coisa, esse laço aqui, da linha 9 até a linha 14, ele trata de apenas um argumento. Né? Deixa eu só salvar novamente. Novamente, na primeira vez, né? Porque a gente começou a alterar e essa é a primeira vez que nós vamos salvar. Vamos chamar o terminal. Deixa eu ver se eu tenho aqui as. Tá. Vamos. Qual é o nome do programa? Aula 28. Aula 28.
Ah, sim, tem aquele problema de que a gente não está no na pasta, né? Vamos fazer o seguinte, vamos lá no em File, Open File, Open File não, Open Folder. É dados 80, aulas, Assembly, Linux, aula 18. Pronto. Só que nós vamos no aqui, ó, no 28, né, que é o atual. Agora sim, vamos abrir o terminal e aí já estamos na pasta certa, ok? Eu só não sei se vamos ter no buffer guardada a. Ah, tem, olha aí, ótimo. Perfeito. Agora é o load. Aula 28. Acho que é isso. É. E agora vamos rodar. Né? Então é isso. Ó. Já vamos rodar com dois argumentos, Ana e Júlia. Ok? Veja, ele imprime apenas o primeiro argumento, Ana. Ok? Vou fechar aqui. Tá. Podemos aumentar um pouquinho o tamanho aí da fonte. Aí. Ok. Então, no momento, deixa eu dar um clear aqui, ó. Tá. O que acontece? A gente está imprimindo apenas o primeiro argumento. Tá. E para imprimir, mostrar na tela os demais argumentos, né? O nome composto, por exemplo, né? Ou uma lista de nomes, né? Separados por espaço. Então vamos lá. Vejam que a primeira instrução, né? Aqui é o ponto de entrada, ok? Então a primeira instrução, que é na linha 4, a gente está colocando o conteúdo de ESP, né, do registrador ponteiro da pilha, né, que é o endereço mais 8, né, que é onde começa o primeiro argumento mesmo. Né? E aí vamos lembrar que na pilha os endereços eles vão de 4 em 4. Né? Vamos lá, vamos voltar aqui rapidinho só para ver. Ah, tá. Tá na outra pasta. Mas ok, vamos acreditar, ou, se a gente não lembra, quem não viu, tá? O próximo argumento, a gente soma 4 aqui, seria 12. Né? Então, por exemplo, Ana começa na posição ESP mais 8, que é o primeiro argumento. O segundo argumento por exemplo, Júlia começa em ESP mais 12. Se tivesse um terceiro argumento, mais 4, né? 16, e assim por diante, vai de 4 em 4. Ok? Se a gente tirar 4 aqui, aí a gente chega no nome do programa, né? ESP mais 4 onde está o endereço onde está o nome do programa. E se novamente tira 4, que seria ESP mais 0 ou simplesmente ESP, nesse endereço está não o conteúdo não é um endereço, mas sim um inteiro, que é o número de argumentos, um tal do argc. Né? Bom, então é o seguinte, para que a gente, né, para que o código encontre o segundo argumento, eu tenho que somar 4 aqui. Então vamos fazer uma coisa, fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, porque esse aqui seria uma variável, correto? Que no início vale 8, mas a cada. Aí a gente vai ter ciclo
não dentro de uma string, né, de caractere a caractere, mas um laço de argumento para argumento. Né? Então, é assim, o laço interno, ele roda pelos caracteres do primeiro argumento, né? Ou de um argumento. Aí um laço externo para, ok, terminou o primeiro argumento, agora vamos no próximo argumento e começa tudo de novo. Né? Então é como se fosse um laço dentro do outro. Então o que a gente faz? Primeira coisa, como a variável aqui, né, vamos dizer que a variável é esse complemento aqui, ó, né, esse aditivo aqui, olha, né, que é um deslocamento, na verdade, né? Bom, vamos colocar esse valor dentro de um registrador. Só que eu já estou usando o EDX como contador, né, do laço interno, e então eu preciso de um contador para o laço externo, né, que é justamente o contador para essa variável aqui. Né? Seria um contador que no começo é 8 e depois a cada ciclo soma 4. Tá? Então eu não posso usar EDX. Se eu usar esse X também não convém usar, em princípio, né? Nem EAX, nem EBX, porque senão dá problema, porque a cada chamada de escrita a gente altera A e B. Então, nem pensar em A e B agora. D já está comprometido com um laço interno, contando os caracteres. Teria que ter um outro contando argumentos. Né? Então vamos lançar mão de um quinto, né, digamos, registrador de uso geral, que é o ESE. Então, vou fazer o seguinte, move ESE 8, ok? E aí, aqui não vai ser mais 8, vai ser o ESE, o valor de ESE. Claro, no início ele é 8, tá? Então, mas essa primeira linha, já vamos dizer, já vamos deixar claro aqui, que seria um loop chamado argumentos. Pode ser sem espaço mesmo, ok? Então esse aqui é um loop em argumentos, né? Então ele vai começar aqui e vai terminar provavelmente em algum lugar aqui, ó. Tá? Fim args. Eu não sei se eu vou precisar desse rótulo, mas por enquanto eu estou colocando aí. Tudo bem? Para a gente dizer que nós vamos ter esse laço externo e internamente o outro laço. Tá? Assim como o laço interno tem logo a seguir tem um rótulo fim, né, para esse laço, o laço externo, em princípio, também teria um rótulo final. Tá? Essa questão de ter ou não o laço final, aqui o rótulo sinalizando o final do laço, é válido se a gente tiver que chegar aqui nesse endereço. Né? Então, por exemplo, olha, jump, né, jump on zero, né? Pule, esse é um laço condicional, que ele vem para cá. Então ele está mandando vir para cá. Lembra que antes ele já mandava para cá. E a gente tinha aquele problema, mas e a escrita, como é que fica? Então, como precisava havia uma instrução no final do laço, antes lá do final mesmo, aí eu criei, a gente cria esse laço. Né? A razão dele é essa instrução. Tá bom? E aqui, em princípio, é o final do laço externo e
por enquanto, se não tiver outra instrução aqui, alguma instrução, ele não tem muito significado. Tudo bem? Porque a saída dele continuaria sendo aqui, ó, é fim. Mas vamos por partes. Bom, primeira coisa, a gente definiu uma variável, né? Digamos um contador externo, que é o ESE. Tá? Aí lá dentro a gente comparou, né? Aqui não mudou nada praticamente, só mudou que quando aqui, esse aqui era uma constante 8, agora a gente colocou essa constante, esse valor inicial dentro de um registrador. Porque agora ele vai variar. E como varia? Naturalmente, em algum ponto aqui, provavelmente depois de escrita, né? O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Eu tenho que adicionar ao ESE 4. Tá? E aí sim eu pulo. E aí não é condicional, né? É incondicional, como esse na linha 16. Ó. Eu pulo para ARGS. Tá claro? Então, basicamente, era isso que a gente tinha que fazer. Né? Veja que dentro aqui não muda nada. Vamos fazer um teste agora. Tudo bem? É isso mesmo, tá? Vamos salvar e vamos montar e fazer a link edição, né? Então vamos lá. ASME, aula 28, perfeito. Vamos fazer a link edição e vamos rodar. Pronto, resolvemos o problema. Olha que interessante. Basicamente, nós pegamos o código anterior, transformamos, mudamos aquele número 8 que estava aqui nessa linha para uma variável. Né? Porque ele agora, veja, porque esse x no começo aponta para ESP mais 8, um laço externo. Né? E aí tudo bem, corre aqui todos os caracteres, chega no, encontra o caractere nulo e sai, né? Para escrever. Só que agora a gente somando naquele 8, somando 4, vai para 12. A gente vai entrar no segundo argumento. Né? Aí vem para cá. E aí sim, agora altera o ECX que não era alterado antes, agora tem que ser alterado, né? Porque agora ele tem que apontar para outro endereço, que é ESP mais 12. E assim por diante, né? Depois ele vai apontar para ESP mais 16, depois para 20, enfim, até não ter mais argumento, né? Ou seja, até que esse conteúdo aqui seja nulo. Né? E aí termina. Ok? Vamos lá, mais algumas coisinhas. A gente viu. Acho que eu vou rodar de novo aqui porque. Vou rodar de novo, só para a gente visualizar melhor aqui. Ó. Olha, veja a saída. Ele escreveu de fato os dois argumentos, só que ele não tem espaço entre eles. Tem dois problemas aqui, digamos, né? Não há espaço entre eles e no final não há espaço nem nova linha, né? Para que o prompt fique separado da saída, né? Tá bom? Bom, mas isso aí eu chamo o cerne do problema já foi resolvido. Essa parte agora que a gente vai resolver, ou pelo menos deixar reservado para fazer na próxima aula, eu chamo de decoração. Né? Vamos melhorar essa saída aí, né? Para ficar mais bonitinho. Então a primeira coisa que a gente poderia fazer, na verdade, vamos aqui logo no início do código, talvez escrever um título aí.
né? Então o que eu vou fazer? Eu não vou definir agora, mas eu vou deixar para lembrar aqui. Ó. Os comentários estão na linha 21. Tá. Então vamos aqui, na linha não, na coluna, né? Vamos até a coluna 21. Pronto. E vamos deixar aqui, ó, título, definir. Tá? Então a gente, qual que é a ideia? Quando for rodar o programa, ele mostre um título, né? Para a gente saber do que se trata, né? Tá? Porque se a pessoa rodar simplesmente ponto barra underline aula e não colocar nenhum argumento, simplesmente vai haver uma nova linha e ninguém sabe por quê, né? Entendeu? Então o título acho que é legal. Que mais que a gente poderia fazer? Ah, sim, o espaço, né? Claro, o título e depois na linha seguinte a saída, tá? Mas aí faria parte do título ter lá no final dele um new line, né? O caractere de nova linha, o de line feed, né? E aí a gente teria que pôr um espaço aqui também entre os argumentos. Então, como a gente faria isso? Aqui, logo depois que ele escreve, né, o primeiro argumento, a gente poderia colocar um espaço. Eu vou pôr aqui space. E aí definir também. Ok? E na hora de ir embora, de sair, né, a gente teria que. Não, logo depois do último argumento, a gente poderia definir aqui na hora de sair, né? Um line feed. Ó. Eu vou pôr assim, definir também. Ok? Que mais? Sim, mais uma coisinha também. Só para terminar essa aula, que é uma aula dinâmica, porque com pequena alteração a gente já conseguiu fazer com que mais de um argumento fosse, né, caso inserido pelo usuário, fosse em tempo de evocação, né, em linha de comando, fosse então mostrado. O que a gente pode fazer? Normalmente, veja que tem muito rótulo, né? Inclusive esse aqui não tem finalidade, a gente não vai usar. Por enquanto eu vou deixar aqui só para lembrar, né? Para marcar que aqui termina o laço externo, tá? E de novo, como não tem nenhuma instrução aqui que justifique, né, a presença dele, né? Não é necessário, porque de fato quando sai do laço externo já vem para cá e tudo bem, tá? Muito bom. Tá. Sim, o que a gente ia fazer? Como eu disse, tem bastante. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vamos fazer uma diferenciação aqui. Rótulos que delimitam laços, eles são meio que secundários. Né? Esse rótulo é o mais importante de todos porque é o ponto de entrada. Os rótulos de subrrotinas, né? Especialmente que retornam, não? Que são chamadas via call, e também no caso da última, que é de saída, né? Que não é via call, mas através de jump, né? Jump condicional, né? Que é o caso a saída aqui. Então, nesses casos, a hierarquia é a mesma, digamos, que o start. Tá? Até porque, quando a gente transformar esse código em um módulo, essas rotinas de saída e de escrita podem ficar lá em outro arquivo, por exemplo, no arquivo principal. Né? E só esse trecho aqui, olha, né, da linha 3 até a linha 24, 25,
23, 24 ou 25, esse trecho seria exclusivo do módulo. Então, a gente pode dizer que esses args, chars, fin chars, são secundários. É como se fosse um degrau a menos na hierarquia. E aí é muito comum a gente usar um ponto. Tá? Então é como se fosse uma, vou pôr entre aspas, uma subrotina da rotina principal. Tá? Então, se a gente põe esse ponto aqui. Inclusive, isso facilita, por exemplo, se eu tiver um outro arquivo e for juntar, né? Depois, na hora de, entre aspas, compilar, né? A gente vai ligar, né? A ser ligado, ele pode ter os mesmos nomes, né? Porque esse args aqui pertence a esse aqui, na hierarquia. Já lá no outro arquivo, a gente pode usar um args também, um ponto args, para, lógico, aí esse nome aqui vai ser específico desse módulo, assim como o outro módulo vai ter um ponto de entrada também específico dele. Mas veja, a ideia é essa, que a gente tem aqui uma hierarquia. Bom, então ponto args não altera nada, tá? Só diz que esse laço pertence a esse trecho de código aqui. Tá? Tá. É como se fosse local. Né? É um laço local. Acho que é a palavra melhor. Tá. Então eu chamei aqui de ponto args. Aqui eu tenho que. Desculpa, aqui, ó. No final, pula para ele, né? Porque senão ele não encontra. Aqui tem que ter o ponto. A mesma coisa o chars. Aqui também, se eu coloco um ponto aqui na frente, olha. Aqui também tem que ter, ó. Faltou algum? Faltou, ó. A saída, eu ponho um ponto aqui, e a referência a ela, saída do laço interno, né? Pronto. Eu acho que está ok aqui. Vamos ver? Aqui seria um ponto fim args, mas, de novo, ele não, nós não vamos usar. Vamos salvar e ver se funciona, ver se não tem nenhum erro. Deixa eu limpar a nossa tela. Deixa eu abrir só um pouco aqui para. Aqui, ó. Vamos lá. Na ASME. Ok, não deu problema. Agora vamos fazer a link edição. Também não deu problema. E vamos rodar. Vamos rodar primeiro sem argumento, tá? Ok. Tá? Então saiu. Né? Veja, ainda não tem o line feed, né? Para adicional, digamos, né? Até porque, nesse caso, nem seria necessário, porque nada foi informado, então nada foi escrito. Tá? Mas vamos lá colocar Ana, por exemplo. Olha, tá? Então chegou aqui e não tem o line feed aqui, tá? E aí tá, mas eu quero Ana Júlia. Olha lá, né? E aí de novo, sei lá, Jesus, opa, Maria, José, olha lá. Tudo bem? E aí, repetindo, por enquanto não tem o espaço que a gente vai implementar na próxima aula. Tá claro, pessoal? Será que eu esqueci de alguma coisa? Eu acho que por hoje é suficiente, né? Então, a próxima aula a gente vai definir, né, implementar essas coisas que eu chamo de decoração, tá? Não muda, né, a estrutura do programa, mas simplesmente melhora o visual desse programa, tá bom? Da saída, né? Na verdade é isso. Trata da saída. Ok.
estamos salvando e qualquer dúvida a gente se fala. Se não, até a próxima aula. Um grande abraço.